Há muito que nos foi dito que a realidade imita a arte, mas na verdade é o contrário. A arte, a ficção, filmes, novelas, séries, animes, muitos deles são feitos com o propósito de avisar a população o que está sendo feito e ver a reação delas diante disso. O que elas vão pensar, se vão gostar, se vão se irritar, e dessa forma vai sendo tomado os passos para a implementação. Desistir, jamais. Mas aí eles vão fazendo de uma forma que seja mais aceitável. Inclusive os próprios filmes, as próprias séries, têm esse objetivo. Colocar aquela ideia, aquele projeto, como uma coisa boa, como uma coisa mais aceitável. Ou, no mínimo, emocionante de se viver. É o caso do Apocalipse Zumbi, que literalmente uma coisa terrível daquela, onde 999,1% das pessoas seriam zumbi, mas muitos querem que aconteça, querem arriscar, achando que vai ser o último sobrevivente da Terra. Então vejam o poder, né, que essas coisas têm quando são mostradas da forma correta. Não importa a ideia, se ela for mostrada de forma correta, as pessoas vão querer, vão torcer por aquilo. E nós fizemos a análise de um filme que deu muita repercussão na internet, principalmente na grande mídia, não parava de falar desse filme e fazer comparações com os governos atuais, não é? Na época Donald Trump e Bolsonaro, tinha sido, se eu não me engano, antes do Trump perder a eleição. Esse vídeo está no ar e ele se chama Não Olhe Pra Cima, um filme ruim que merece ser assistido. Eu vou dar alguns spoilers para quem não gosta, nem assiste esse vídeo, mas eu preciso dar esses spoilers por conta do que está acontecendo agora, que é mais uma prova do que a gente já sabe. Os filmes servem de fato de vitrine para o que vem pela frente. Nesse filme, a gente vê uma mistura de Bolsonaro com Donald Trump mesmo, principalmente os filhos dele, embora em vez de um homem é uma presidenta, né? Uma loira, que acaba entrando em confronto ali a opinião dos políticos com as dos especialistas, que acabam cedendo ao suborno, à fama, à comodidade que isso dá. Os que não concordam são ridicularizados, banidos, eles falam do assunto como se fosse uma piada, uma bobagem, nada para se preocupar muito, quando os caras estão falando ali do fim do planeta Terra. Vai cair um enorme meteoro e dessa forma é preciso destruí-lo antes que isso aconteça. A Terra, se usar toda a sua capacidade, ela era capaz de fazer isso. Só que aí, meus irmãos, assim como acontece na vida real, onde são levantadas as mais lindas bandeiras, as mais nobres causas para fazer coisas terríveis, a mesma coisa acontece no filme. Os políticos totalmente dominados e dependentes pela iniciativa privada, que é quem financia e dá os bilhões para a campanha deles, uma grande empresa de tecnologia na realidade do filme, resolve que não é bom destruir esse asteroide, porque foi analisado pelos seus computadores e foi detectado que ele é muito rico em minérios que aqui na nossa Terra já estão ficando escassos e são dificílimos de encontrar. Então, ao invés de usar a tecnologia, que já seria difícil de usar tudo que tem para destruí-lo, mas seria possível, eles vão muito mais além e pretendem capturar esse meteoro. Vão parti-lo, vão fragmentá-lo e dessa forma vão capturá-lo e trazer os seus tesouros para a Terra. Os cientistas alertam que é muito perigoso, porque se falhar não vai ter segunda chance, e mesmo usando o máximo da tecnologia é uma coisa muito difícil de se fazer. E aí esses cientistas que têm essa opinião, eles começam a ser criticados, ridicularizados, e o principal deles, que é o Leonardo DiCaprio, que faz o papel, ele acaba sendo comprado, porque ele começa a mudar a sua opinião. Já para não perder todas as regalias que está tendo, o destaque global que ele está tendo, ele começa a mudar a sua opinião. Ele sabe que não tem como fazer aquilo, mas mesmo assim ele fica calado até praticamente os últimos momentos. No finalzinho é que ele vem se arrepender. E aí eles tentam, né, de fato, capturar. Os últimos cientistas não tão famosos como ele, não tão graduados como o Leonardo DiCaprio, tenta, né, ali alertar a população, mas a grande maioria não dá ouvidos. E com a propaganda gigantesca política em cima, inclusive a própria mídia ajudando, as pessoas que estão falando contra, que o plano é uma furada, que vai dar errado, elas acabam sendo vistas como comunistas, como pessoas que não se preocupam com a economia do mundo. Porque a bandeira que é levantada no filme
é que, caso eles consigam pegar esse meteoro, eles vão acabar com a fome e a desigualdade do mundo. Olha que bandeira bonita, família. As pessoas não param para pensar que a empresa que vai fazer aquilo, na verdade, ela vai se tornar a dona do mundo. Porque é ela que vai pegar o meteoro, então vai ser dela. E ela já tem um forte controle sobre o governo, no caso, na realidade do filme, do governo americano. Então, imagine se eles ainda se apoderassem de uma riqueza que é muito mais imensa do que todos os outros países têm. Seria um poder absoluto globalmente, sobre todos os governos. Mas ninguém pensa nisso na hora. Pensa, não, vamos acabar com a fome. Será que a empresa faria realmente isso? Ou criaria termos, padrões de comportamento e etc, etc. E apenas os que se submetessem a isso seriam supostamente ajudados por ele. A realidade seria essa. Mas aí eles vão tentar capturar esse meteoro, acusam todos os que são contra, até o último momento, de não pensarem na população, de não quererem o bem-estar do mundo, de cessar as tretas mundiais, de cessar as diferenças sociais, e vão lá tentar capturar esse meteoro. O resultado do filme é terrível, é sombrio, eu recomendo que você assista. E agora eu vou ler uma matéria que vai parecer mais uma continuação desse filme. Mas não se engane, não é uma continuação. Matéria do Metrópolis, recentíssima, de 31 de janeiro de 2023. Ela diz o seguinte: a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, National Aeronautic and Space Administration, dos Estados Unidos, acaba de confirmar o cronograma de lançamento da missão que pretende chegar ao asteroide 16 Psyche. O objeto é totalmente formado por metais avaliado em 4,2 milhões de vezes o produto interno bruto PIB do Brasil, que foi de 1,609 trilhão em 2021. Então isso aqui vale 4,2 milhões de vezes a mais tudo que a gente conseguiu gerar de riqueza real em 2021. Então é uma coisa surreal. O foguete Falcon Heavy, da empresa aeroespacial SpaceX, já sabem de que é, do bilionário sul-africano Elon Musk, deve ser lançado em outubro de 2023 na base de lançamento Kennedy Space Center, na Flórida, dos Estados Unidos. Ele carregará uma sonda espacial cheia de equipamento altamente especializado. A NASA informa que o foguete viajará por cerca de 3 anos e meio antes de alcançar o Psyche. Em seguida, a sonda passará 21 meses observando o asteroide gigante, na expectativa de obter novas informações sobre a estrutura e a história da rocha metálica. O 16 Psyche foi descoberto pelo astrônomo e matemático italiano Annibale de Gasparis em 1852. A rocha espacial recebeu o nome de deusa grega Psyche, personificação da alma, levando em conta o tamanho e a composição do 16 Psyche. Seu valor estimado é de 51 quintilhões. E aqui encerra a matéria. Então, os riscos e como eles vão fazer para pegar esse asteroide, já que é tão difícil apenas observá-lo, não é levado em consideração, apenas o valor. Nunca tinha nem ouvido falar em quintilhões. Mas olha os valores astronômicos, meus irmãos. E os riscos que uma operação dessa pode oferecer ao planeta, a vida inclusive nesse planeta, não está sendo levado em consideração diante de uma fortuna tão grande. Parece algo semelhante com o que você ouviu no começo desse vídeo sobre o filme? Parece até o roteiro do filme. E aí eu pergunto a você, quem criou aquele filme? Criou uma história do nada, da imaginação fértil do cara? Ou ele já sabia que existiria esse projeto e o filme foi feito para ver justamente o que a população acha, se vale a pena correr o risco ou não? Por incrível que pareça, meus irmãos, muita gente acredita que sim, que vale a pena sim correr esse risco, afinal de contas, vai diminuir a desigualdade no mundo. A bandeira que é levantada é essa. Agora, recentemente, parece que, como eu digo a vocês, os vídeos vão se encaixando. Os temas, né, por mais variados que sejam, você vê que eles se encaixam como peças, porque são baseados na verdade. E a verdade é assim. É como páginas de um livro que sempre vai continuando. Se você coloca na posição certa, acabou, meu irmão. Você vai entender a história. Então eu pergunto a você, esses fenômenos que a gente está vendo com tanta frequência,
Os próprios cientistas dizendo que a inclinação da Terra, o eixo está mudando, e esses fenômenos luminosos não param de acontecer. Você vê como se fossem meteoros passando, um monte de coisa realmente que eles batizam de bola, do meteorito, etc, etc. Eu pergunto, será que de fato essas coisas todas que estamos presenciando não seria por conta de uma aproximação de um grande objeto? Porque pode parecer muito tempo de distância, 3 anos viajando para chegar lá. Mas isso, se você levar em consideração o espaço, meu irmão, é como se tivesse colado conosco. É muito perto, sabe? É como se você fizesse uma caminhada de 15 minutos na sua rua. Para a imensidão do espaço, 3 anos significa isso, está colado conosco. E será que não era de se pensar em afastar esse objeto ao invés de capturá-lo e oferecer risco? Porque se tem tanta fortuna nele, você sabe que ele não é pequeno. Mas essas coisas não serão levadas em consideração, porque os que deveriam ser responsáveis por pensar assim como é mostrado no filme, repito, não olhe para cima, os que deveriam fiscalizar não o farão, porque se tornaram empregados ilustres da grande indústria. Você acha que alguém pode chegar hoje para Elon Musk e dizer não faça ou faça isso? É quase que impossível isso, família. É muito dinheiro na mão desses caras. E por trás deles tem planos muito maiores para serem elaborados e executados, pode ter certeza disso. Então, fica mais uma vez comprovado o que a gente fala aqui. Empregado não pode fiscalizar patrão, seja esse empregado quem for, tenha esse empregado o cargo que for. A verdade é essa. Então eu vou encerrando mais esse vídeo, deixa aí a tua opinião sobre isso. Não esqueça, por favor, não esqueça que quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, você manda uma mensagem para a plataforma que esse tipo de conteúdo é importante, que você se interessa por ele e que mais pessoas devem ter acesso, né? Simplesmente assistindo um vídeo como esse, meu irmão, você acaba contribuindo para diminuir toda essa alienação que está aí, né? Esse monte de bobagem que é cada vez mais incentivado, né? E vocês imaginam por quê? Enquanto a verdade, os verdadeiros assuntos que vão mudar o nosso dia a dia são deixados de lado. Então, meu irmão, você pelo menos está fazendo a sua parte, pode ter certeza disso. Então, eu conto com a tua ajuda. Fiquem todos com Deus. Um abraço e a gente volta aí nos nossos 2 encontros. Um às 5h45 da tarde, outro às 7h30 da manhã. Um abraço e fui!